Pode sentar, meus irmãos, nós vamos, por favor, se assente e abra sua Bíblia aí, mantenha ela aberta, no livro de Romanos, capítulo 8, texto que nós lemos no início da abertura do nosso culto, Romanos capítulo 8, que nós lemos do 1 ao versículo 17, mas o enfoque da mensagem de hoje está no versículo 14, que eu quero trazer para nós nesta noite, neste culto de virada de ano, para que nós, em 2023, possamos colocar em prática o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui nessa epístola aos Romanos. O versículo 14, que é a linha mestra da mensagem de hoje, Paulo escreve assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meus irmãos, os cristãos de um modo geral, sobretudo nós que somos pentecostais, você pode dar um glória a Jesus aí, você que é pentecostal, você pode falar em língua estranha, você que é pentecostal, você que é do reteté, você pode levantar as mãos e dar glória a Jesus bem forte. Sobretudo nós, pentecostais, temos um desejo de ver coisas poderosas, manifestações poderosas do Espírito Santo de Deus. Eu, quando leio o livro de Atos, principalmente, quando vejo ali a narrativa e tudo o que está relatado ali, nós vimos a poderosa ação do Espírito Santo por meio dos apóstolos, que outrora, antes de receberem a capacitação do Espírito, eram tão temerosos, eram tão medrosos, fujões, mas nós vamos ver no relato de Atos, grandes coisas sendo feitas por meio deles. Esse relato do livro de Atos, a mim me enche muito o coração e aquece muito ao meu coração, pois eu desejo muito ver essas manifestações nos nossos dias de hoje. Eu desejo ser instrumento nas mãos do Senhor para que essas coisas possam ser operadas por meio de mim, e não somente por meio da minha vida, mas que todos nós possamos acalentar em nosso coração esse desejo de ver a ação poderosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, quando nós vimos a declaração de Jesus nos evangelhos, quando ele declara lá em João capítulo 14, verso 12, ele diz que ele fez grandes coisas, mas obras iguais às que ele fez, nós por meio do Espírito Santo faríamos, mas ele nos leva a um degrau além. Jesus diz que não somente as obras que Jesus fez, nós seríamos capazes de fazer, mas obras maiores do que aquelas que o próprio Mestre fez, nós seríamos capazes de fazer. Meus irmãos, e são essas obras, é isso que tem acalentado o meu coração, e é o desejo do meu coração, é de ver essas obras poderosas, maravilhosas, majestosas, acontecendo abundantemente em nosso meio, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, para que o Senhor Jesus possa manifestar outra vez o seu poder em nosso meio, para que o mundo possa ver que o Espírito Santo do Senhor se move em nós. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Está fora do tom porque ele está tocando outra música, mas ele opera em nós poderosamente. Esse mesmo Espírito está à disposição nossa, irmãos, para que por meio de nós possamos fazer coisas gloriosas e grandiosas, não para que nós possamos aparecer e nos mostrar, mas para que a glória de Deus possa refletir por meio das nossas vidas, e o mundo possa ver que Cristo ainda está vivo. Cristo ainda está vivo não, que Cristo está vivo, e Ele se move e se manifesta no meio do seu povo. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, que nesse livro, no capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo nos traz, no capítulo 8 como um todo, o capítulo 8 é um pouco extenso dessa epístola, são 39 versículos, mas de um modo geral, Paulo aqui neste capítulo 8, ele vem trazer uma declaração de liberdade, que eu chamo aqui, de todo cristão, de todo aquele que se encontra com Jesus. Ele mostra-nos que a primeira declaração de libertação que nós encontramos está nos versos 1 ao 4, quando ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Não há, meus irmãos. Ao morrer na cruz, Jesus sacrificou-se em nosso lugar. Ele abriu um novo e um vivo caminho para nos levar para a presença do Pai. Ele abriu um caminho especial e importante para que nós pudéssemos chegar novamente à presença do Pai. Nós estávamos em uma estação chamada estação da condenação, mas Jesus veio e declarou a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Paulo está dizendo aqui que aqueles que estão em Cristo já deixaram a estação da condenação e passaram a viver a estação da vida. O Senhor Jesus é aquele que nos traz a vida. Ele cravou no alto da cruz. O mesmo Paulo, escrevendo aos Colossenses, afirma isso, que ele cravou a cédula de dívida que pesava contra nós no alto da cruz. E agora nós não temos mais nada a que temer, nós não temos mais nenhum temor, nós não temos mais nada que nos impeça de entrar na presença de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10 da sua epístola, ele vai dizer que nós devemos entrar nesse caminho novo e vivo com ousadia, com confiança, sem temor, porque o caminho da condenação, Jesus nos tirou e nos transportou e nos tirou do império das trevas e nos colocou no império da sua maravilhosa luz. Por isso nós podemos dizer que em Adão recebemos a condenação, até rimou. Em Adão recebemos a condenação, mas em Jesus recebemos a libertação. Por isso eu e você podemos declarar: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação. Diz para o teu irmão isso aí, canta para ele, canta aí, pastor Jacó. Para quem está em ti, querido Jesus, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, meus irmãos. Esta maravilhosa verdade, esta maravilhosa convicção de que não há nada que nos condene, não há mais nada em Cristo Jesus, nada mais nos impede de estarmos na presença de Deus. Outrora separados, mas agora unidos. Outrora inimigos de Deus, mas agora não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos do Senhor. Porque não há mais nenhuma condenação, meus irmãos. E é importante nós destacarmos que esta convicção de que não há condenação, esta declaração de liberdade, de que não há condenação sobre as nossas vidas, ela vem como uma obra maravilhosa do Espírito Santo. A ação de libertar-nos da condenação é obra do sacrifício de Jesus. Mas a convicção, a certeza de que eu não tenho mais condenação alguma é obra do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, e o Senhor Jesus e o Espírito Santo do Senhor operam e cooperam e agem juntos para nos trazer essa convicção de que nós não temos nada a temer, não temos nada para nos amedrontar, não há nada, como o apóstolo Paulo escreve ao final do capítulo 8, não é a vida, não é nem a morte, não é a profundidade, não é a altura, não são as potestades, não são os dominadores, não é a vida, muito menos a morte, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas esta convicção, nós vamos ver que é uma obra do Espírito Santo, esta convicção de que estamos livres da condenação, de que saímos do império das trevas e agora fazemos parte da luz e da maravilhoso reino de luz do nosso Messias, que nós nos tornamos filhos de Deus. Esta obra é uma ação do Espírito Santo. Nós vamos ver Paulo escrevendo aqui nesse capítulo 8, versículo 16, é o próprio Espírito que dá testemunho no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Meus irmãos,
sobretudo nós, pentecostais, nós não podemos deixar esfriar a chama do Espírito Santo nas nossas vidas. Paulo escreve também em uma das suas epístolas, ele diz: não extingais a chama do Espírito Santo. Nós precisamos nos lembrar de que nós temos um bendito Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, que opera em nós a salvação maravilhosa de Cristo Jesus. É esse Espírito Santo que nos dá testemunho de que somos filhos de Deus. É este Espírito Santo que nos dá a convicção e a certeza de que estamos salvos. Pergunto a você, não precisa responder: se você morresse agora, você tem convicção de estar indo para o céu? Se você morresse agora, você tem convicção, o Espírito do Senhor testifica no teu espírito de que você está livre da condenação e, portanto, pode ouvir o bendito do meu Pai para a morada que vos está preparado? Esta é uma obra do Espírito Santo. Mas uma segunda declaração de libertação que nós temos aqui, Paulo nos traz a partir do versículo 5, dos versículos 5 ao versículo 11. Ele diz o seguinte no versículo 5: os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Meus irmãos, nós vamos ver que Jesus nos livrou da condenação eterna. Não somos mais condenados. Aqueles que estão em Cristo Jesus estão livres da condenação e da perdição eterna. Mas não podemos parar por aí. A nossa jornada com Deus, e muitos cristãos às vezes começam a caminhada com o Senhor até bem, mas param no meio do caminho. A salvação, ela precisa ser, como Paulo escreve aos Filipenses, ela precisa ser desenvolvida. Sim, a salvação foi alcançada por Jesus, mas você precisa desenvolver esta salvação na sua vida. Você precisa ouvir a palavra do Senhor e deixar-se ser transformado por essa palavra. Você precisa ter leitura da palavra de Deus e esta palavra do Senhor precisa mudar o teu caráter. Nós precisamos orar ao Senhor, permitindo que conheçamos a vontade de Deus particular para as nossas vidas. Isso é desenvolver a salvação. Muitos confundem e acham que um dia levantaram as mãos, aceitaram a Jesus como Salvador e isto é suficiente para estar salvo. Mas nós precisamos entender e compreender que a salvação de Deus é um processo. Se nós aceitarmos a Jesus hoje e morrermos hoje, tem o ladrão da cruz para nos mostrar que está salvo e vai entrar no paraíso. Mas se você está aqui, está vivo, o Senhor ainda não te recolheu, é porque você precisa ser tratado. Você precisa desenvolver a sua salvação. Você precisa viver esta nova vida que Cristo Jesus nos entregou. Paulo diz isso: me esqueço das coisas que para trás ficaram, e agora eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, se declaramos e dizemos que aceitamos a Cristo como Salvador, se viermos a dizer que estamos libertos da condenação do pecado, mas continuamos praticando as mesmas obras que antigamente, então sinto dizer que provavelmente esta experiência de conversão não foi genuína e não foi sincera, porque você não deixou Jesus te tratar. É isso que nós precisamos entender quando Paulo começa aqui a partir do versículo 5, levando-nos até o versículo 11, ele vai nos mostrar isso a respeito de um proceder de vida de alguém que tem que viver pelo Espírito e não mais sendo conduzido pelas paixões da carne. Aqui, pela ação do Espírito Santo, ao nos fazer apropriar do sacrifício e do sangue de Jesus, nós temos a capacidade e a condição de vencer as paixões da nossa carne, os desejos humanos e carnais, e precisamos ter muito consciência de quais são esses desejos carnais que em nós opera
não o homem pecador no homem caído. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Meus irmãos, se nós fomos libertos da condenação e em algum momento, e as nossas vidas constante e continuamente ainda estão envolvidas em práticas como estas que estão relatadas em Gálatas capítulo 5, então, meus irmãos, nós não estamos sendo guiados e movidos pela ação do Espírito Santo. Estamos sendo guiados e movidos pelas paixões da nossa carne. Estamos sendo guiados pelos desejos humanos, pecador, caído. Ainda não nos deixamos ser transformados. A nova vida que Jesus tem para nós, esta nova vida exige de nós um novo procedimento. Diga para o teu irmão, ano novo, não dorme, sacode ele aí, você que dorme cedo aí, com uns pintinhos, acorda o teu irmão aí e diz assim, meu irmão, ano novo, diz para ele assim, novo procedimento. Ano novo. Ih, já estão dormindo já. Acorda aí, crente. Ano novo. Nova vida. Temos que viver em novidade de vida, meus irmãos. Nós temos que viver não pelas paixões da nossa carne, não pelos desejos humanos, não pela imoralidade, sendo conduzidos pelos impulsos imorais, sexuais, pelas discórdias. Ah, irmão, quantas pessoas estão envolvidas num sentimento de ódio e de discórdia. São pessoas que parece que procuram uma boa briga para brigar. Tem pessoas que procuram brigar. O escritor aos Hebreus diz, se possível, tende paz com todos. A nossa forma de viver tem que ser de pacificação. Temos que ser, e bem-aventurados são os pacificadores, Jesus já nos disse isso. Então, meus irmãos, temos que deixar os nossos maus caminhos, deixar o nosso proceder errado, o nosso proceder que vem de Adão, para que possamos nos guiar e nos proceder e nos conduzir e nos portar como o último Adão, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Esta nova vida, meus irmãos, aqui nós vamos ver em Romanos, aqui na carta Paulo, versículo 9, ele vai nos dizer, olha, fazendo este contraponto entre a mentalidade da carne, entre a inclinação para a carne, que é inimiga da lei do Senhor, que é inimiga do Espírito e da vida de Deus, ele diz no verso 9, vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Aí eu pergunto para você, quem te governa, irmão? Quem está te dominando? Quem está conduzindo os teus passos? Sou eu mesmo, pastor, sinto muito. Se for você mesmo que está conduzindo os teus passos, pode ser que você não consiga chegar em um lugar muito abençoado. Porque o Espírito Santo é quem sabe nos guiar pelas veredas da justiça. E aqui nós precisamos, versículo 9, e se juntarmos com Romanos 12, 2, nós vamos ver que para vencermos, a obra de Jesus nos liberta das obras da carne, mas é a ação do Espírito Santo, dominando a nossa mente, que nos fará vencer as obras da carne. Não sei se você está entendendo o paralelo. Jesus, o seu sacrifício nos liberta da carne, mas é pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, dominando a nossa mente, dominando o nosso espírito, dominando todo o nosso ser, é que nós nos apropriaremos da bênção de vencermos a nossa carne. É só com a ação do Espírito Santo que teremos a força necessária para resistir àquela tentação, aquele olhar lascivo, aquele olhar pecaminoso, aquela mão avarenta. É só uma ação do Espírito Santo que nos ajuda a nos apropriar desta bênção. Quando Paulo, se lembrando desta batalha que ele tinha em seu corpo, que é a batalha de todos nós, ele diz,
Meu Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu desejo fazer o que é bom a ti, eu desejo cumprir a tua lei, eu desejo obedecer os teus mandamentos, mas eu vejo que em minha carne habita uma outra lei, uma lei que é contrária à lei do teu espírito, uma lei que é contrária aos teus mandamentos. Portanto, o bem que eu quero fazer na minha mente eu não consigo, mas o mal que eu não quero, eu não desejo, mas é isso que acaba me fazendo perder a batalha, e acaba que eu pratico o mal. E agora, quem me livrará do corpo desta morte? Ele se lembra então de Cristo Jesus, e esta lembrança de quem o livra desta batalha, de quem lhe dá essa vitória, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Paulo, naquele seu dilema, naquele seu conflito interior, em querer fazer a vontade de Deus, mas não conseguir por existir uma lei do pecado em si mesmo, ele então, o Espírito Santo ilumina Paulo, e ele se lembra, mas graças a Deus que eu tenho Cristo Jesus, que me livra do corpo desta morte. É o Espírito Santo que nos lembra de onde está a nossa fonte de vitória. Você não vai vencer sozinho, você não vai superar os seus dilemas sozinho, é só a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, mas o Espírito o que é contrário à carne. Temos este dilema, mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Paulo escreve isso aos Gálatas. E aqui é o centro da mensagem, meus irmãos. Se os irmãos perceberam, nós fizemos uma comparação entre a obra salvadora de Cristo e a operação do Espírito Santo para nos apropriarmos desta obra salvadora. E aqui Paulo escreve então a partir do versículo 12 até o versículo 17, e o centro é o versículo 14, ele diz que aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são verdadeiramente os filhos de Deus. Dá glória a Deus aí, só para eu beber uma água. Irmão, a obra de Cristo está lá, o sacrifício de Jesus foi consumado, por isso que ele declarou, Pai, tua mão entrega o meu espírito, está consumado, não tem mais nada a se fazer para nos livrar do pecado, já está feito. Tudo que precisamos para ter uma vida de libertação já está feito, mas é preciso nos apropriarmos desta bênção. E às vezes a gente vive a nossa vida com Deus achando que nós vamos nos apropriar das bênçãos da palavra, de tudo que a palavra nos entrega, pelos nossos méritos, pela nossa capacidade. Olha como eu sou tão bonzinho, eu nem falo mal de ninguém. Olha como eu sou tão bonzinho, eu até devolvo o dízimo. Olha como eu sou tão bonzinho, eu estou sendo generoso com as pessoas. E a gente acha que isso é ser cristão. E a gente pensa que isso é ser guiado pelo Espírito de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus é fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias. É se deixar guiar pelo Senhor em qualquer momento. É como Paulo dizendo lá no livro de Atos, no capítulo 16, se não me falha a memória, Paulo queria atravessar para o outro lado da Ásia, mas o Espírito os impediu de ir. Mas Paulo, não, eu estou indo para a Ásia porque é a vontade do Senhor para pregar, mas não era a vontade do Espírito Santo. Diz o texto que o Espírito Santo do Senhor os impediu de atravessar. E mais pela noite, Paulo foi dormir junto com seu companheiro, e em um sonho, Paulo teve uma visão e viu um homem na Macedônia dizendo, vem para a Macedônia, atravessa para o outro lado. E ele naquele momento entendeu que o Espírito Santo do Senhor os estavam conduzindo para aquele lugar. Veja que às vezes, irmãos, a gente acha que está fazendo a obra do Senhor. Nós estamos cantando, nós estamos tocando, nós estamos pregando, nós estamos fazendo tudo que diz respeito à obra do Senhor. E a gente pensa que isso é ser cristão. Mas não, ser cristão e ser filho de Deus é quem é guiado pelo Espírito Santo. E ser guiado às vezes vai dizer, eu quero pregar a palavra lá no outro lado, mas ouve a voz do Espírito e diz, não, não é para lá, pastor Everlan, fica aqui, porque o meu negócio é aqui.
É isso que nós precisamos, irmãos, deixarmos ser guiados pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é quem nos conduz a todas as coisas. É o Espírito do Senhor quem nos levará a andar pelo caminho da salvação. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: porque nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas obras estão preparadas, essas boas obras estão preparadas para que o Espírito Santo nos conduza a praticá-las. Para que o Espírito Santo nos leve. Irmão, às vezes a gente é direcionado pelo Senhor, vem preparado para trazer uma palavra, e na hora, quem está sensível à voz do Espírito Santo, o Senhor dirige e faz outra coisa. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo são esses que são considerados e são chamados filhos de Deus. Nós precisamos, irmãos, neste ano que está entrando, sermos mais sensíveis à voz do Senhor. Nós precisamos entender que a jornada com Deus também é semelhante a uma subida de uma escada. Jesus falou o seguinte: se fores fiel no pouco, te colocarei no muito. O grande problema é que a gente, volto para a introdução que falei, o desejo de ver coisas maravilhosas, operações poderosas do Espírito Santo, coisas que o Espírito Santo fez por meio dos apóstolos, que está registrado no livro de Atos. E eu creio que muitos dos irmãos desejam ver isto, a sombra de alguém curar outro, o lenço do apóstolo que é entregue na mão do mensageiro e vai curar. Mas eu digo para você, irmão, se a gente não está conseguindo ser guiado pelo Espírito Santo para vencer a nossa própria carne, como é que Deus vai nos levar para um patamar mais elevado, para fazermos coisas mais gloriosas como estas? Se nós não conseguirmos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, que nos aponta: ei, meu filho, para de ver esse joguinho, para de seguir esse Instagram. O Espírito Santo testifica no nosso coração que o que estamos fazendo é errado, e nós fazemos ouvido de mercador, e aí queremos ver manifestação, cura, milagres, prodígio, visões, sonhos, revelações. Se a gente não está ouvindo a voz do Espírito Santo que move no nosso interior para nos dizer: não olha para essas coisas, não fala essas coisas, não escuta esse tipo de música, não anda com essas companhias, não faz isso. Irmão, quem já ouviu e a gente pensa assim: não, eu só vou entender que é o Espírito Santo se eu ouvir uma voz: eis que te digo, varão, não ande por esta rua. Mas a forma mais comum do Espírito do Senhor falar com você é aquele frio na barriga que dá. Quando eu era mais novo, ainda sou novo, mas quando eu era mais, culto de ceia era o terror. Fala Deus com os jovens aí, né? Aí chegava na ceia, eu ficava: vou lá na frente ou não vou lá na frente? Peço perdão ou não peço perdão? Aí vinha aquele frio na barriga e vinha na hora, tem aquele negócio que eu tinha feito lá, que eu sabia que era, e o Espírito veio e testifica. Se você não for guiar, não se deixar guiar por esta voz que fala no frio da tua barriga, que toca no íntimo da tua alma, te fazendo ficar desconfortável, é essa aí que é a voz do Espírito Santo te conduzindo, te guiando para te mostrar o caminho das boas obras por onde você precisa caminhar. Irmão, quando a gente for sensível e ouvir: Senhor, fala, cantarmos aquele louvor: fala, Jesus querido. Eu só sei as primeiras frases, tá, irmãos? Eu ainda estou aprendendo os hinos da harpa. Fala-me hoje sim. Olha, tá aprendendo, né? A gente canta e chora: fala, Jesus. Qual é o hino, pastor Edmar? Desse, qual é? 51? Enfim, você sabe qual é o louvor. Quando a gente canta esse louvor: fala, Jesus querido, Ele está falando.
fala-me suavemente. 151, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Aí ó, fala-me cada dia, olha aí ó, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mês. Deixa de andar por aí, é esse som que ele está falando contigo. Para de mentir, para de enganar o teu pai, para de enganar a tua mãe. É esse o som do Espírito Santo a nos guiar. Aí a gente canta, fala-me suavemente. Ele está falando suavemente, dizendo para você, te guiando porque tu és filho, te guiando porque Ele te livrou da condenação, te guiando porque Ele te deu a capacidade de vencer a obra da carne. Tão somente dá ouvido à voz do Espírito Santo que te diz, meu filho, não anda por aí, minha filha, não te comporta desse jeito. A missionária vai gostar dessa aqui, ó. Quando as irmãs estão na frente do espelho para se arrumar e fica aquela dúvida cruel, eu vou com o vestido bem aqui ou bem aqui? Aí o Espírito Santo, minha irmã é com ordem e decência. Aí você diz, não, mas esse vestido não está nem passado. É o Espírito Santo que está te guiando. Irmão, se a gente não ouvir a voz de Deus, se nós não formos sensíveis a esse ponto, então vamos ficar só no desejo de receber, de ver maravilhosas manifestações do Espírito. Porque se a gente não for fiel neste pouco, como é que Deus vai confiar a você esta pérola preciosa que é o Espírito Santo, o poder deste Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação? Ele é a garantia de que Jesus vai voltar. É esse doce Espírito Santo que nos garante que Jesus voltará. E Ele quer nos guiar suavemente. Ele quer te apontar o caminho. Ele quer te tirar dessas imoralidades, impurezas, egoísmos, discórdias, feitiçarias. Ele quer te tirar todas essas coisas. Dá ouvido ao Senhor nesta noite, em 2023 e para o resto da tua vida. Seja guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Irmão, lá no Salmo 32, o Senhor diz para o salmista, eu te instruirei e te ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu te aconselharei e cuidarei de você. E o verso 9 é muito forte, aqui fica para nós. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Ah, tem muito crente. Você entendeu, né? Obrigado, pastor. Tem muito crente quadrúpede relinchador, que precisa de um cabresto. Se não disser, não fizer rédea curta. Irmão, o Espírito Santo, como inspirado aqui pelo o autor do hino nos diz, Ele quer nos guiar suavemente. Ele quer nos guiar com uma doce voz. Ele quer nos conduzir. Ei, se você tem sido um quadrúpede relinchador em 2022, não o seja em 2023, pelo amor do Espírito Santo. Se deixe guiar, seja dócil, seja sensível à voz do Senhor, irmão, e você vai ver coisas poderosas. Porque se você for fiel nessas poucas coisas da condução da tua vida, aí tem gente que vem para a campanha da vitória dos 7 sextas-feiras da vitória. Aí tem manifestação, Deus está lá. Aí depois passou a campanha, ele já se deixou de seguir tudo que ele fez de propósito. Ele prometeu a Deus e ao mundo muitas coisas.
na 8ª sexta-feira já descumpriu tudo, porque não está sendo guiado. Irmão, a mensagem para nós nesta noite é: vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Faltam 5 minutos para a virada do ano, para chegarmos em 2023. Meus irmãos, mas esses momentos da história que Deus reserva, essas mudanças de calendário, servem para nos fazer refletir, justamente para fecharmos um ciclo e darmos início a um novo ciclo. Porventura, se nós não fomos este ano tão sensíveis à voz do Senhor, nós ainda resistimos a certas orientações de Deus, nós resistimos a condução do Espírito Santo. Meus irmãos, nesta noite, a partir de hoje, faça um compromisso com o Senhor e se deixe ser guiado por Ele. Fique de pé, nós queremos orar. Eu quero terminar cantando este louvor, o número 151. Missionária? O Espírito testifica então, né? Testificou. Era outro louvor que a gente ia cantar, mas vamos cantar esse aqui, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor. No mesmo tom, pastor Jacó? E no mesmo som e suavemente. Se você está com a sua família aqui, se está porventura espalhado aí, se junte. Nós vamos orar, junte com seus familiares, junte com quem está ao seu lado, junte com seu pai, com a sua mãe, seu marido, sua esposa. Quero convidar aqui, trazer aqui a minha esposa, vir aqui ao púlpito. Irmã Cláudia, pode vir aqui com o pastor Esmeraldo. Vamos orar aqui. A irmã Luzia não veio, né, pastor Edmar? Mas vamos orar. Vamos, antes de orar, Samuel, mas leva o microfone para me ajudar. Se junte aí com a sua família. Vamos cantar. Eu acho que eu tirei num tom um pouco baixo, né? Acho que é melhor um pouquinho. Só... Fala-me suavemente, Fala, tá bom esse tom. Vamos. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Cante agora. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvindo a voz eu quero, e neste mesmo som. Vamos orar. Pegue na mão do seu parente, seu amigo, seu irmão. Estamos virando o ano, 1 minuto para 2023. Vamos apresentar as nossas vidas e dizer e orarmos juntos: Senhor Jesus, fala comigo e que eu seja sensível. Faça essa oração nessa noite, irmão. Que eu seja sensível à tua voz, que eu seja guiado pela tua voz, Senhor. Vamos orar, estenda a mão. Vamos orar, juntem-se as famílias e vamos pedir ao Senhor esta bênção. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, oramos ao Senhor nesta hora, Pai, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, Jesus. Ó Deus, como temos sido tão duros e insensíveis ao ouvir a Tua voz. O Senhor quer nos guiar suavemente, o Senhor quer nos conduzir, Senhor, de forma graciosa e maravilhosa. Senhor, que nesta noite e ao longo deste ano de 2023 que estamos entrando agora, Jesus, queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, porque os Teus filhos, aqueles que são os Teus filhos,
são estes que são os guiados pelo Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, tira agora toda obra da carne, Senhor, toda imoralidade, toda impureza, Senhor, toda lascívia, todo ciúme, toda ira, todo egoísmo, toda idolatria, toda porfia e todas as coisas semelhantes a estas, Senhor. Guia-nos nesta noite e ao longo deste ano, Senhor, para tirar de nós, Pai, para nos conduzir a um caminho de justiça, a um caminho de retidão, a um caminho das veredas retas. Endireita as nossas veredas, Senhor, endireita os nossos caminhos, endireita os caminhos das famílias aqui, Senhor. Derrama a Tua bênção, Senhor, derrama a Tua graça, derrama o Teu poder, Senhor, derrama a Tua misericórdia, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Fala conosco, Senhor, e que nós sejamos sensíveis ao ouvir a Tua voz. Se o Espírito Santo do Senhor está falando às igrejas, portanto não endureçam os vossos corações, abram as portas do vosso coração, para que o Senhor possa operar no meio de vós. Oh, eu vos conduzirei ao lugar amplo e espaçoso. Então somente possamos dar ouvidos, Senhor, nas mínimas coisas, nas pequenas coisas, Senhor, nas coisas do nosso dia a dia. É verdadeiramente como cantamos no outro louvor, queremos entregar tudo a Ti, Senhor, tudo Te entregaremos, tudo a Ti consagraremos, tudo a Ti, Senhor, tudo a Ti, ó Deus bendito, tudo a Ti entregaremos. Senhor, nós não queremos viver pela metade na Tua presença, nós não queremos viver, Senhor, uma vida cristã falsa, uma vida cristã meia boca, Senhor. Nós queremos ser totalmente Deus, totalmente, Senhor, entregue às Tuas mãos, aos Teus cuidados, guiados, porque todo aquele que é guiado pelo Espírito do Senhor é como um vento que sopra, que ele não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Teu Espírito Santo, diz a Tua palavra, Senhor. Assim nos guia, Senhor, nos conduz por essas veredas da justiça, por este caminho estreito, por este caminho que é difícil, Senhor, por este caminho que não permite, Senhor, levar a bagagem deste mundo, não permite, Senhor, levar as vestes deste mundo. Senhor, nós queremos ser transformados, novas vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Senhor, nós proclamamos e profetizamos a bênção do Senhor ao longo deste ano de 2023, um ano de desafios, um ano, Senhor, de dificuldades porventura, mas, Senhor, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É o Senhor quem peleja as nossas batalhas, é o Senhor quem vai à nossa frente. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E quando a angústia vier, Senhor, e certamente virá, porque nós não estamos isentos de sofrimento, de lutas e tribulações, mas, Senhor, que a nossa confiança não se abale, que nós sejamos como os montes de Sião, que não se abalam, que nós possamos elevar os nossos olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro, Senhor. Mas quando estivermos passando por momentos de alegria, de prazer, de bonança, que nós não venhamos a nos esquecer de quem nos fez chegar a estas bênçãos, de que foi o Senhor e de que é o Senhor quem nos faz tanto o bem e permite que as dificuldades também chegam. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te adoramos, Senhor, e proclamamos, Pai, bênção sobre as famílias, bênção de provisão, bênção, Senhor, da visitação do Teu Espírito Santo, a salvação, Senhor, nas casas, salvação nas famílias, restauração de relacionamentos, restauração de casamentos, restauração do relacionamento entre os pais e os filhos, relacionamento entre os irmãos. Senhor, renova a Tua igreja, renova o Teu povo, renova a alegria, a esperança, a confiança no Senhor. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos guia.
aleluia. Portanto, Senhor, te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. E todos nós aplaudimos o Senhor e louvamos ao nosso Deus, aleluia. Vamos agradecer? Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Um abençoado 2023 para você, para a sua família, guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Quero passar a palavra à missionária Rosilene para nos dar a bênção apostólica, a bênção final, e cumprimente seu irmão com alegria, dando a ele, desejando a ele as bênçãos do Senhor, e cumprimente ele dizendo assim: seja guiado pelo Espírito do Senhor. Amém? Sejam todos guiados pelo Espírito do Senhor. Um abençoado 2023 para cada um de vocês, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os nossos irmãos. Todos digam...